Que a paz, doce paz do Espírito Santo do Senhor seja com todos vocês, mesmo em meio a tanta guerra, a tanta luta. A Bíblia diz que a paz que excede todo entendimento seja comigo e com você. Eu me chamo Bispa Graça, eu pastoreio um aprisco de ovelhas e é o seguinte, eu tô aqui da parte de Deus, eu vim para entregar uma mensagem a todos vocês. Vocês acreditando ou não, eu vou dizer exatamente o que eu vi, o que o Espírito Santo de Deus me mostrou. Eu estava dormindo e quando eu dormia, eu tive um sonho. Nesse sonho eu estava dentro de uma casinha de taipa, de barro, e bem no meio no meio do mato, no meio de em cima de uma montanha, não me recordo bem, só sei que eu ouvi o som de uma trombeta, tocou, mas tão forte, tão forte, tão forte, foi tão forte que ela soou no meu ouvido que eu acordei atordoada, isso no sonho. Então, no sonho, eu dormia. Então, eu levantei-me e simplesmente uma voz mandou que eu saísse daquela casa. Era uma casinha verde, bem clarinha, eu lembro como se fosse hoje, eu posso ver ainda essa casa. E eu saí. Quando eu saí pela porta, uma voz falou para eu olhar para trás, né? Quando eu olhei assim na direção do norte, eu pude ver literalmente o sol meio que cinza e ao redor do sol uma parte laranja. E de repente também olhei à direita, o sol estava à esquerda, a lua estava à direita. Quando eu olhei à direita, eu pude ver a lua cinza, sem brilho, sem luz, sem nada. E nisso, de repente, veio como uma estrela cadente caindo do céu. Caiu de uma vez só e chocou contra o chão. Quando aquela estrela chocou contra o chão, saiu uma claridade tão grande, um resplendor tão grande que eu, sabe assim, fiquei atônita ao ver aquela claridade tão profunda. Demorou por uns segundos, de repente, aquela mesma estrela que caiu voltou assim, ó, de uma vez só, como se fosse uma estrela cadente. Voltou e eu pude olhar para o céu, seguir aquela estrela subindo, e eu olhei na direção daquela estrela, eu pude chegar ao segundo céu, que quando eu cheguei ao segundo céu, eu vi o satélite, e aquela estrela parou bem ao lado do satélite, e aquela estrela, de repente, ficou por um momento, por um instante parada. De repente, aquela estrela abriu-se dela como que umas asas, enorme, 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 enorme. De repente eu ouvi uma grande voz saindo daquela estrela, que na realidade não era estrela, era o anjo. Eu só pude ter a certeza que era o anjo quando ela chegou bem no segundo céu e abriu as asas em direção da terra, e soou uma voz muito profunda, assim, sabe, nos meus ouvidos, onde dizia: ai, ai, ai dos habitantes da terra, quando as outras 3 trombetas forem tocadas. De repente eu me acordei de um susto só, e um pulo só. E eu abri a janela do meu quarto, pude contemplar o céu cinza, 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 sem brilho nenhum. Era por volta mais ou menos de umas 7 horas da manhã. Nisso, meu coração acelerado, disparado, eu disse: meu Deus, o que está acontecendo? Daí a pouco uma voz falou assim no meu ouvido, igual você está me ouvindo, eu pude ouvir aquela voz. Você acredita ou não, mas eu acredito porque eu sei o que eu vi. Então, eu ouvi uma voz que me disse: leia Apocalipse 8. Então, eu corri desesperada para ler Apocalipse 8. Preste atenção, preste atenção. Se você acredita, glória a Deus. Se não acredita, glória a Deus também, porque eu sei o que eu vi, eu sei o que eu vi, e o Senhor falou claramente comigo. E ele disse: o 7º selo e o incensário. Apocalipse 8. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes
dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e encheu do fogo do altar e lançou sobre a terra, e houve depois vozes e trovões e relâmpago e terremotos. A visão das sete trombetas. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas, preste atenção, prepararam-se para tocá-las. Aleluias. A primeira trombeta, e o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados à terra, e queimou-se a terça parte das árvores. Olha a situação que está o mundo, e todas as ervas verdes foi queimada. Atenção, atenção, atenção para o que o Espírito está falando ao mundo. E o segundo anjo, a segunda trombeta, e o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar, e morreu a terça parte das criaturas que tinha vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. A terceira trombeta, e o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. Olha o que aconteceu em Rio Grande do Sul e em todo o mundo. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque tornaram-se amargas. Aqui, quantas pessoas morreram, quantas pessoas estão morrendo quando o anjo tocou a terceira trombeta e caiu, preste atenção, povo, e caiu a estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios. Eu não estou aqui para brincar, não. Eu não estou aqui porque eu sou doida, não. Eu estou aqui, sabe por quê? Porque eu sou crente, eu creio. Eu creio na mensagem do Evangelho, eu creio no Evangelho de Cristo. E o Senhor tem falado aqui com João, o apóstolo João, lá na ilha de Patmos. E o Senhor me mostrou a mesma coisa que mostrou para João. Preste atenção. O povo está duvidando, o povo está brincando, o povo está zombando. As pessoas que defendem o Evangelho de Cristo estão aí esculhambados, se achando, só querem saber. Olha, eu não vou nem falar. Vou continuar lendo aqui, porque é melhor, isso faz bem para mim. Então, vamos lá. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amarga. Não é porque se tornou amarga de você beber e ela ficar amarga, não. Sabe o que quer dizer aqui? Olha a situação, olha o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Olha o que está acontecendo pelo mundo, quantos rios aí estão, quantas comportas dos rios aí estão estourando, quantos rios aí estão estourando, quantas cidades estão sendo inundadas, quantas pessoas estão morrendo, quantas famílias se acabando. Gente, acordem para a vida, porque nós não estamos aqui para brincadeira, não. Eu não estou aqui para brincadeira, Jesus não veio para brincar, não, tá? Jesus não veio para brincar, não. Agora você tá perdendo seu tempo aí brincando. Você tá perdendo o seu tempo em ir para a igreja, você tá perdendo o seu tempo em dizer que é cristão, em dizer que defende o evangelho de Cristo, e você tá vivendo uma vida conforme o inimigo de Cristo quer, tá bom? Então entenda o que o Senhor tá falando. A quarta trombeta, e o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol e a terça parte da lua. Olha a visão que eu tive, foi a quarta trombeta que foi tocada. Eu ouvi o som da trombeta, eu não sou doida, não. Posso ter cara de doida, mas não sou. Eu ouvi a quarta trombeta, o Espírito me levou para fora e me mostrou quando aquela estrela desceu do céu e atingiu o chão, tocou a terceira parte do sol e da lua. Entenda, olha a situação que está o mundo. Acordem, desperta tu que tá dormindo aí, se fazendo eu não sei de quê. Então entenda que o que o Senhor está falando para você, acredite se quiser, se não quiser acreditar, também eu não posso fazer nada. A mensagem de Cristo eu estou entregando. A Bíblia diz que ai do profeta que diga o que Deus não mandou dizer. Então Deus mandou eu avisar
ao mundo. Eu estou avisando, então entenda. E o quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. E olhei e ouvi um anjo voar. Olha o anjo que eu vi lá no céu, lá no segundo céu. E vi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que estão por tocar. Então entenda, o 7º selo, o Espírito Santo de Deus me disse: você acredita se você quiser, mas eu sei o que eu ouvi, eu sei o que eu vi. O 7º selo foi aberto. A 4ª trombeta foi tocada. A estrela desceu do céu e feriu a terça parte do sol, a terça parte da lua, a terça parte da estrela. Estão brincando? Continue brincando. A Bíblia diz: aquele que é santo, continue sendo santo. Aquele que é limpo, continue sendo limpo. Aquele que é imundo, continue com a sua imundícia. Continue com a sua imundícia. Continue. Porque o ai do Senhor está chegando. Ai, 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 foi o que disse o anjo dos habitantes da terra, quando os outros anjos tocarem as 3 trombetas. Desperta tu que dorme. Busca o Senhor enquanto você pode achar. Ele está à porta batendo. Você que sabe se ele vai entrar ou não. Você que sabe se vai deixá-lo entrar ou não. Está aqui a mensagem do Senhor. O 7º selo foi aberto. A 4ª trombeta foi tocada. A estrela desceu do céu, feriu o sol. Prestem atenção, feriu a terça parte do sol e a terça parte da lua e a terça parte das estrelas. Acredite você ou não. Eu acredito. Eu sei o que eu vi, eu sei o que eu ouvi. E eu sei o que eu padeço por ter as revelações do Senhor, tá? Uma boa noite e busca o Senhor. Busca o Senhor. Busca o Senhor porque ainda há tempo.